Sabe quando uma obra de ficção parece dizer muito sobre a nossa realidade? Pois é, e se eu dissesse que um thriller moderno e um poema com mais de 700 anos têm um recado bem direto sobre o mundo em que vivemos hoje? É essa conexão surpreendente que vamos explorar agora. A pergunta que não quer calar é essa, e a resposta, olha, ela nos coloca numa verdadeira encruzilhada. Uma daquelas que pode definir o nosso futuro como espécie. No fundo, a questão toda se resume à nossa relação com a natureza. Basicamente, temos dois caminhos à nossa frente. Um é o da reconexão, de nos enxergarmos como parte de um todo. O outro é o da competição, da ideia de que a humanidade pode e deve usar a tecnologia para controlar e dar um novo significado à vida. E essa tensão toda, essa briga de ideias, é o que serve de motor para uma história bem recente que muita gente conhece. Vamos começar por ela. A trama do livro Inferno, de Dan Brown. O personagem central aqui é uma figura no mínimo complexa, Bertrand Zobrist. Ele não é um vilão de desenho animado. Pelo contrário, é um geneticista genial, mas que carrega uma convicção assustadora, a de que a humanidade está com os dias contados. E essa certeza dele não veio do nada, não. Ela se baseia numa teoria bem conhecida, a teoria malthusiana. A ideia é simples, mas bem sinistra. A população humana cresce numa velocidade exponencial, já os recursos para sustentar todo mundo, como comida e água, crescem bem mais devagar. Uma hora, a conta simplesmente não fecha. E este gráfico aqui deixa isso bem claro. A linha dos recursos sobe, devagarinho, constante, mas a da população dispara lá para cima. Para Zobrist, isso aqui não era só um desenho no papel. Era literalmente a certidão de óbito da nossa espécie. Então, diante disso, ele decide tomar uma atitude drástica. Ele cria um vírus. E como um grande fã da obra de Dante Alighieri, ele usa a Divina Comédia para esconder a localização desse vírus, transformando o poema em uma espécie de mapa do tesouro macabro. Imagina o cenário. A Organização Mundial da Saúde entra em pânico total. Começa uma caçada global, uma corrida contra o tempo, porque todo mundo tinha certeza de uma coisa. Zobrist tinha criado uma arma biológica para aniquilar bilhões de pessoas. Só que aí vem a grande virada da história. Quando finalmente encontram o vírus, a surpresa é gigantesca. Ele não foi feito para matar. O que ele faz é esterilizar de forma aleatória 1/3 da população mundial, uma solução drástica para controlar o crescimento populacional, mas sem derramar uma gota de sangue. E de repente, a certeza moral de todo mundo desmorona. O ódio que sentiam por Zobrist dá lugar a uma dúvida muito incômoda. Afinal, ele foi um monstro ou o tipo de salvador radical que a humanidade precisava? A história, muito espertamente, não nos dá essa resposta de bandeja. E é essa dúvida que nos leva direto para a fonte de inspiração de tudo isso. Vamos sair um pouco do thriller moderno para mergulhar de cabeça na obra que inspirou Zobrist, O Inferno de Dante, um poema de 700 anos que, acredite, parece ter sido escrito ontem. O poema começa com uma imagem muito poderosa. Dante, o personagem, se vê perdido numa floresta escura, porque tinha se desviado do caminho certo. É uma metáfora fantástica, né? Não só para uma crise pessoal de alguém que se sentiu perdido na vida, mas quem sabe para uma civilização inteira que perdeu o rumo. E aí a pergunta é inevitável. Será que não é exatamente aí que a gente se encontra hoje, meio que perdidos nessa grande floresta escura, global, sem saber muito bem para onde ir? Bom, o Inferno de Dante não é um lugar bagunçado. Na verdade, é tudo muito bem organizado. São 9 círculos de sofrimento. E a regra é clara. Quanto mais fundo se vai, mais grave é o pecado e, claro, pior é o castigo. Agora, o ponto que nos interessa está aqui, no 8º círculo, o lugar dos fraudulentos. Olha só a lista de quem está lá. Sedutores, hipócritas, corruptos, semeadores da discórdia, maus conselheiros. Soa familiar? São todos pecados que corroem a confiança, que é a base de qualquer sociedade. É quase como ler as manchetes dos jornais de hoje em dia. Mas não adianta só listar os pecados. Para entender a raiz do problema, a gente precisa mergulhar na psicologia por trás deles. E para nos ajudar nessa análise, vamos recorrer a um mito grego clássico que explica muito bem essa mentalidade. A história de Narciso e Eco. Pensa assim, o pecado da fraude tem duas faces, como uma moeda. De um lado, temos Narciso, o cheio de si. Ele é tão apaixonado pela própria imagem que se esquece que existem outras pessoas no mundo.
Do outro lado, temos a ninfa Eco, a vazia de si. Ela não tem voz própria e precisa desesperadamente do outro para se sentir completa, para preencher o seu vazio. Ok, agora que entendemos essa dinâmica de Narciso e Eco, vamos usar essa lente para olhar para o nosso mundo. A gente vai ver como isso se encaixa de um jeito impressionante. Essa dinâmica funciona quase como uma dança tóxica. A pessoa cheia de si encontra a vazia de si. O ego de uma é alimentado enquanto o vazio da outra é preenchido pelo menos por um tempo. É uma relação de dependência mútua, mas que no fundo é extremamente destrutiva. E a gente pode ver essa dinâmica em escala global. O narciso de hoje pode ser visto naquelas nações que se fecham no nacionalismo extremo, tão cheias de si mesmas que só conseguem amar a si próprias, ficando surdas aos pedidos de ajuda dos exilados e refugiados que batem à sua porta. E a ecomoderna? Podemos pensar em figuras como o próprio Zobrist. Talvez esses salvadores transhumanistas que querem consertar o mundo com tecnologia estejam, no fundo, vazios por dentro. E aí, eles buscam preencher esse vazio se tornando heróis, impondo a sua visão de salvação para todos nós. E tudo isso nos leva de volta a Dante para uma última e poderosa reflexão. Um aviso que atravessa os séculos e nos desafia diretamente hoje. A frase é essa: os lugares mais quentes do inferno são reservados àqueles que, em tempos de grande crise moral, mantêm sua neutralidade. O que Dante nos diz é que, na nossa floresta escura, cheia dos narcisos e das ecos do nosso tempo, ficar em cima do muro não é uma opção segura. A omissão é uma escolha com consequências. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Diante de tudo isso, de que lado cada um de nós vai ficar?